com vocês algumas coisas. Essa é a parte da ministração do seminário, que era um pouco mais extensa, porque eu vou falar de 6 dons, para a gente poder dar uma pincelada em cada um deles. Então anota, escreva, tal, de boa, tudo certinho. E vai ser bacana em nome de Jesus. Vamos orar? Ó, aqui a toalhinha aqui, ó. É a minha? Não, não é. Não é, eu já peguei pela textura. Mas obrigado quem foi que deixou aqui, hein? Se tiver usado eu recebo também. Fechou. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui hoje, nessa tarde, mais uma vez. Cada vida que está aqui, aqueles talvez que não puderam estar aqui devido a trabalho, a correria, que o Senhor realmente venha tocar também sobre cada um deles. Mas nós estamos aqui hoje clamando, cuidado, direção e favor do Senhor. Proteja, livra-nos do mal, tire todo o cansaço, tire todo o sono, tudo aquilo que de alguma forma venha nos atrapalhar, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar. Usa a minha vida mais uma vez, para que seja feita a tua vontade, não a minha. É assim, Senhor, que nós oramos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, ontem nós vimos então a importância de nós aprendermos a interagir, a corresponder com o Espírito Santo. Corresponder no sentido que nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem mente, tem emoções, tem vontade. Então é o Espírito Santo quem faz. Jesus, ele saiu de cena, eu gosto muito disso. Jesus, ele falou assim, ó: eu vou para o Pai, mas eu vou clamar, vou rogar ao Pai para que venha outro em meu lugar. Aí ele fala sobre o Espírito Santo. Interessante que essa palavra outro no original significa alguém do mesmo nível, como se fosse alguém da mesma espécie. Então Jesus está dizendo o quê? Eu estou saindo, mas vem outro no mesmo nível que eu, podemos dizer assim, só que esse vai estar dentro de vocês. Então eu e você, nós temos hoje o privilégio de fazer parte de uma geração onde o Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, vem em nós. E nós agora somos moradas do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. E nós vimos a importância que é de nós aprendermos ali a corresponder com o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que distribui os dons como Ele quer. E nós vimos também a importância de ter busca, de ter vontade, mas sempre com a motivação certa, nunca com a motivação errada. Nunca é para exaltar o homem, nunca é para alguém poder chegar e falar, eu sou mais espiritual que outro. Gente, é feio quando você encontra pessoas assim. Pessoas que sempre querem mostrar que ela é mais espiritual que o outro, arrota a santidade, todo mundo, ninguém presta e só ela é a santa, é a trindade e ela, entendeu? É muito complicado isso. Então que a gente possa ter humildade e reconhecer, nós não conseguimos fazer nada, quem faz é o Senhor pela graça e pela misericórdia dele, amém, queridos? E claro, que ainda que o Senhor venha nos usar, a honra vai ser dele, a glória vai ser dele. Porém, nós temos que buscar entender o que a palavra de Deus fala. Então tem que ter busca. O Espírito Santo quem faz como Ele quer, da maneira como Ele quer. Ele distribui os dons da maneira como Ele deseja e fala, como nós vimos ontem no texto. 1 Coríntios 12 é o texto que fala basicamente sobre isso. Porém, nós temos que ver que quando começou a ter bagunça no meio da igreja, foi que o apóstolo Paulo começou a escrever. Por exemplo, a igreja de Corinto é uma igreja que quando você lê, Paulo fala assim, ó, eu vejo que não falta nenhum dom em vocês. Então é uma igreja tão viva, tão avivada, porém, ela saiu de um extremo e ela foi para o outro, aonde virou bagunça, aonde começou a ficar fora da casinha. E é por isso que Paulo vem trazendo um norte, uma direção, balizas para aquela galera. Quando ele fala, galera, se tiver alguém aí, profeta, fala 2, 3, e os outros julguem para ver se está falando. Alguém está orando em línguas, por favor, que haja quem interprete. Ele começa a trazer uma direção, porque tem que ter ordem no meio da igreja. É isso que eu quero falar para você, algo muito claro. Na igreja, queridos, nós temos que entender que existem ordem, uma coisa organizada, não é uma anarquia, não é uma coisa jogada. Por exemplo, aqui na igreja nós temos uma ordem que é o qual, por exemplo, quando nós chamamos as pessoas para virem para frente, nós falamos, diáconos e presbíteros da nossa casa, orem por esses irmãos. Não é que a gente não confia em mais ninguém, mas para ter uma ordem na casa, nós conhecemos essas pessoas que vão orar por esses irmãos, então nós falamos, para a galera poder orar. Ai, pastor, mas eu quero orar pelo irmão. Cara, aqui dentro, deixa só essa galera nossa, de boa, tranquila, para a gente poder fazer um negócio bem de boa. Já tivemos várias situações complicada, delicada, porque nós sabemos o seguinte, eu prego o que eu quero, mas eu transfiro o que eu tenho. Então lembre disso, eu posso ter um ótimo discurso, mas na hora de colocar a mão, eu transfiro o que eu tenho.
Então nós temos que ver muito bem quem está pondo a mão na gente. Então por isso que nós falamos, quem vai orar, que seja diáconos, presbíteros, pastores da casa, porque tem que ter ordem, tem que ter decência. Então o apóstolo Paulo vem trazendo essas balizas, vem trazendo isso, orientando. E aí começa você a entender a questão sobre os dons. Quando os dons, ele começa a falar em 1 Coríntios 12, 1, vai do 1 ao 11, eu vou deixar você ler em casa, eu não vou ler todo o texto, mas ele começa a falar sobre a questão dos dons, e é muito interessante, porque quem faz os dons se manifestarem em nosso meio é o Espírito Santo, não sou eu que ativo o dom, hora de morfar a versão, palavra de conhecimento, bora, vamos lá, está ativado, não sou eu que ativo, eu posso ter o desejo, eu posso estar orando, mas é o Espírito Santo que vai fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então eu não posso achar que sou eu que vou lá, alô Zord, hora de morfar, vamos lá, agora a palavra dom de cura, vamos lá, eu quero ver agora esse negócio. Não é assim, é Ele quem faz, é Ele quem opera, da maneira que Ele quer. Então eu vou passar um pouquinho, muitos aqui nos slides, eu vou deixar os textos bíblicos para você poder anotar, depois você lê em casa. Uma coisa que vai te ajudar. Eu tenho um canal no Telegram, que acho que deve fazer alguns meses que eu não ponho nada lá. Mas eu postei praticamente todos os livros que me ajudaram a entender um pouquinho sobre essa questão de dons, cada um com a sua visão e tal. E biblicamente falando, o canal do Telegram, Pitadas de Sal, depois você entra lá, vê certinho, vê que tem uns livros maneiros, legal, e espero que te ajude. Não são meus os livros, são livros que eu indico, que me ajudaram muito a poder entender isso. Então aqui, quando comecei a ter essa busca, que eu comecei a ver na minha vida que tinha essa fagulha sobre falar dos dons do Espírito Santo e tal, comecei a buscar, comecei a estudar, comecei a ir atrás, literatura, homens, trocar figurinha que a gente brinca com pastores que fluem nos dons e tal, e comecei a entender algumas coisas. E uma das coisas que eu comecei a entender e compreender, que os dons de 1 Coríntios capítulo 12, que nós entendemos aqui que Paulo traz uma lista desses 12, nós podemos dividir eles em 3 categorias, com 3 dons em cada um deles. E esses dons nós podemos ver, pode colocar para mim por favor o próximo slide. Nós podemos ver os dons de revelação, são dons espirituais que revelam algo. Então dentro desses dons nós temos a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Nós temos aqui também o discernimento de espírito. A segunda categoria que nós vemos de dons são dons vocais. Pode colocar o próximo, por favor. Dentro deles, então, são dons espirituais que dizem alguma coisa. Dentro deles nós vemos o profecia. Dentro deles nós vemos o variedade de línguas e interpretação de línguas. E a terceira categoria que nós vamos falar aqui também, os dons de poder. Pode passar, por favor, obrigado. São os dons espirituais que fazem alguma coisa. Dentro deles estão dom da fé, nós temos operações de milagre e nós temos os dons de curar. Vamos dar uma pincelada em cada um deles, eu quero que você entenda algo. O que eu vou dizer aqui hoje para vocês, eu não posso, como eu falei ontem, dizer que, olha gente, é isso aqui, vamos fechar e acabou e não muda. Não, lembra, é o Espírito Santo. Uma fonte inesgotável, não tem como a gente falar que é assim, ponto final, ele flui da maneira como ele quer, do jeito que ele quer, mas nós conseguimos talvez ter uma luz em algumas coisas que podem nos ajudar a começar a crescer, a amadurecer, a aprender algo poderoso, precioso e maravilhoso. Então quem faz é o Espírito Santo, quem move o Espírito Santo, tudo tem que ser feito com ordem, com decência, nada com bagunça, nunca é para engrandecer o nome de uma pessoa, mas sim para exaltar o nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Isso é super importante. Então, quando nós começamos a falar, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente poder entender. O dom que eu vou falar com vocês agora é o dom da profecia. Esse, para mim, foi um dos dons mais difíceis de eu poder compreender na minha vida. E eu falo para você que, mesmo falando com vocês, tem hora que você fala, cara, é um grande mistério. Por quê? Quando nós falamos de profecia, dom de profecia, você já imagina que o cara que tem um dom de profecia, ele já é um profeta. E isso não é verdade. Nós temos que distinguir, nós temos que separar. O ministério do profeta é uma coisa e dom de profecia é outro completamente diferente. Por quê? Porque às vezes o cara está sendo usado no dom de profecia, você fala lá que está o profeta. Não, ele está sendo usado no dom de profecia. Eu entendo e vejo que o ministério do profeta, ele é carregado de outros dons que o Senhor vem e traz para ele. Dons de revelação que nós vamos aprender aqui. Fala de visões, fala de sonhos, fala de muitas questões, fora daquilo que a gente podia imaginar. Então, quando alguém está sendo usado no dom de profecia, não significa necessariamente que essa pessoa, ela é
um profeta. Então, para mim aqui eu vejo que são coisas bem distintas. Quando nós olhamos a definição simples de profetizar, no grego significa falar por outro. Fala de ser o porta-voz de alguém. Então, se nós pensarmos aqui, pode pôr o próximo, por favor. O dom de profecia, para você entender, é uma manifestação do Espírito Santo que nos leva a falar pelo Espírito de Deus em uma língua conhecida. Então sou eu, vamos dizer assim, sou eu recebendo algo do Espírito Santo para trazer a mensagem para poder entregar para a pessoa a qual o Espírito Santo quer que eu entregue. Interessante que quando nós falamos aqui, nós podemos ver que aqui é onde a bagunça começa. Porque se você não tem maturidade, e se você não tem discernimento, e se você não tiver cuidado, você pode até receber a mensagem correta, mas muitas vezes trazer a aplicação errada. E aqui é onde começa a bagunça, aqui é onde começa, por exemplo, eis que te digo, e muitas vezes não é nada que o Senhor diz. É aqui é onde começa parece que a competição. Se o cara de repente está vendo o irmão do lado sendo usado por Deus, ele fala, puxa, eu não posso ficar para trás. Se ele está falando eis que te digo, eu também tenho que falar eis que te digo, então eu vou sair entregando. E isso que nós temos que tomar muito cuidado para não agir dessa maneira. Nós temos que entender que existem pessoas que serão usadas por Deus de uma forma poderosa e maravilhosa. Então o dom de profecia, o que nós vamos estudando, vamos vendo, conversando muitas vezes com homens de Deus, nós vamos ver que o dom de profecia, muitas vezes quando essa pessoa está sendo usada no dom de profecia, ela está sendo usada para testificar na vida de outra pessoa o que Deus já está falando com aquela pessoa. E isso é tão precioso e tão maravilhoso, porque ainda que nós achamos que o dom de profecia, ele tem uma conotação para o futuro, quando nós vemos 1 Coríntios 14:3, deixa eu ver se eu coloquei esse texto, coloca o próximo, por favor, coloquei. Olha só o que Paulo fala, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então eu e você, nós temos que entender que o dom de profecia, ele tem que ter isso aqui, ele tem que edificar, ele pode até exortar, ele também vai consolar. Então nós vemos que o dom de profecia, ainda que possa ter uma certa conotação para o futuro, sempre quando Deus está usando alguém, ele vem para testificar algo no coração, na vida de uma pessoa que já está clamando. Exemplo para poder te ajudar de uma forma clara. Quando eu comecei a querer falar sobre a questão do seminário dos dons, eu entrei em um conflito, eu entrei em uma guerra no meu interior. Porque Satanás veio bem na minha orelha e falou assim, quem você pensa que é de querer falar desse assunto? Você vai querer agora falar que você é mais espiritual que os outros, que os testemunhos que você tem são melhores que o outro, e começou a querer pesar, mas pesar forte. Eu estava com todo o esqueleto já do seminário pronto, como que ia fazer e tal, que eu creio que foi da parte de Deus, mas naquele dia entrou em choque. Catei, coloquei de lado, falei, Deus, na boa, eu fiz uma oração na minha cabeça. Na minha cabeça, eu nem verbalizei, fiz na minha mente. Falei, Deus, na boa, eu estou aqui, eu estou vendo que esse seminário, estou sentindo da parte do Senhor, que é para provavelmente poder compartilhar com as pessoas, para elas poderem entender que tem um Deus que é vivo, que é real, coisa que pode talvez trazer um despertar para a igreja poder ver que existem coisas que o Senhor quer fazer no nosso meio hoje e tal, e talvez muitas pessoas estão perdendo. Então, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso que o Senhor confirme no meu coração, se realmente é isso. Eu fiz toda essa oração na minha cabeça, não verbalizei, fiquei quietinho, bem de boa. E nós estávamos aqui, nessa igreja. Engraçado que a maioria dos testemunhos que eu vou contar para vocês aconteceram aqui em espaços, em lugares. Quando eu ando pela igreja, eu lembro, cara, aqui aconteceu aquilo outro. Quando eu ando na rua, eu falo, nossa, nessa rua aconteceu aquilo lá. Meu Deus, é maravilhoso. Eu estava aqui em cima, nesse altar. Vocês lembram uma vez que estava tendo um seminário com a Heidi Baker? Quem lembra? O Amor Imortal. Meu irmão, aquele culto foi maravilhoso. O Espírito Santo veio assim, lindo. Era maravilhoso, carruagem de fogo andando. Todo mundo foi atropelado pela glória de Deus. Foi extraordinário. Aquele culto maravilhoso. Presença, poder, unção e tal, e não sei o quê. E eu estava bem aqui, ó, quietinho assim, bem de boa, no canto. De repente, pastor amigo nosso me chamando lá no canto, Sal, vem aqui. Eu falei, vem aqui você, cara, estou arrebentado, cara, olha o que essa mulher pregou, acabou com a gente, tal, eu querendo só abraçar Jesus e tal. E ele veio, ele saiu, a hora que ele chegou, ele colocou a mão no meu peito, ele falou desse jeito, Deus fala que a semente que ele colocou dentro de você tem que vir para fora. Isso é o dom de profecia. A semente que Deus colocou dentro de você tem que vir para fora. Eu falei, entendi. Eu falei, agora é nós, mano. Nós vamos para cima desse negócio. Agora Deus está com a gente. Aí você começa a ver, cara, como que Deus tem os detalhes dele de uma maneira que jamais poderia imaginar.
São coisas de uma forma tão poderosa, tão extraordinária. Então, quando nós olhamos, o dom de profecia, ele pode se manifestar de algumas maneiras. Por exemplo, coloca o próximo para mim, por favor. Algumas maneiras que o dom de profecia se manifesta é numa inspiração momentânea. Eu lembro de uma vez que nós estávamos ali reunindo o pessoal na igreja lá na Silva Jardim, o pastor estava no meio, na frente e tal, e a liderança, a galera em volta dele, assim, a gente estava orando, clamando, era um tempo de guerra, de luta, quase não passamos guerra nessa vida, aleluia, mas estava lá guerra, luta, bomba, tá, não sei o quê, e de repente, um casal chegou, fez um propósito diante de Deus e lançou algo ali naquele momento, pum, pá, lançou. Na hora que o casal lançou, eu não sei te explicar, eu fui tomado por algo, de uma intrepidez, uma ousadia. Eu só virei para eles assim, na hora que eles lançaram o objeto. Eu virei para eles no meio da galera e falei assim, ó, 3 vezes mais em nome de Jesus. Eu tirei a mão, eles falaram, o que é isso? Eu falei, não sei. Falei, vamos orar. Falei, mas eu vi forte isso, vamos orar, vamos buscar de Deus, o que é? E na hora, eu fiquei com temor, que eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Eu tenho um receio e um temor de fazer essas coisas, porque depois pode arrebentar alguém. E na hora eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, e aí passou, meu irmão passou o ano inteiro. Quieto, vida que segue. Final do ano, aquele irmão era empresário, me ligou, falou, ô Celso, beleza? Lembra daquela palavra? Eu falei, lembro. Ele falou, e aí? Ele falou, cara, tivemos aqui o fechamento da empresa do ano e tal, para a gente ver como que foi o balanço, a nossa empresa teve um crescimento de 3 vezes mais. Eu falei, que isso? Pode aplaudir Jesus, não deixa o irmão no vácuo, pelo amor, tem que ajudar. Vou contar outra para vocês. Estávamos aqui tendo um café de pastores. Por isso que eu falo que eu gosto de lembrar que foi tudo aqui, a maioria. Estava tendo um café de pastores e tinha outros pastores aqui. E aqui em cima do altar estava um pastor que hoje o ministério deles é um ministério bem conhecido aqui em Curitiba, no cuidado de ensino, vocês já sabem, nessa área de ensino. E o irmão dele estava aqui em cima. E eu estava ali embaixo. E de repente, um testemunho interior, que pode colocar o próximo, que é uma das manifestações também, que a gente fala que é o testemunho interior, que fala de algo assim que você começa a perceber do lado de dentro. Eu tive essa impressão, para poder entender, quem lembra da maçã de ontem? Parece um pensamento, é tipo isso. O que veio? Uma máquina gráfica, de impressão gráfica, folha, gráfica. E eu já trabalhei com gráfica. Ainda trabalho com design, então você imagina, eu trabalhei com gráfica, eu sei que é uma máquina gráfica. E eu vi aquela máquina, olhava para ele, eu via a máquina gráfica, eu falei, cara, eu tenho a impressão que Deus está falando para eles que quer aumentar o volume de impressão dos caras, de livros, de ensino e tal. Cheguei para ele, falei, queridão, tudo bem? Aqui eu vou dar uma dica para você. Você pode chegar na performance, eis que o Senhor te diz, varão, para querer criar uma pompa, ou você pode chegar naturalmente falando, queridão, posso falar com você? Que é diferente. Porque tem aquela hora, meu irmão, tem a performance. Tem aquele cara que... Não consigo nem falar. Tem hora que acontece isso, já aconteceu comigo. Mas não é sempre. Aí dá aquela valorizada, né? Tipo... Então tem essa performance, tem a performance. Aí eu cheguei para ele e falei, queridão, posso falar com você uma parada? A hora que os pastores estavam falando contigo, eu tive uma impressão. Vê se testifica na sua vida. Ajudou. Já não estou falando o que o senhor está falando, falei assim, vê se testifica na sua vida. Falei, cara, eu tive a impressão, veio uma máquina gráfica, até fiz um relato de um filme que foi a impressão que veio para mim. Falei, cara, de uma máquina imprimindo muitos e muitos livros, ir a páginas e mais páginas. Ele falou, nós tomamos posse dessa palavra, porque isso é uma confirmação de Deus, para nós continuarmos com o nosso projeto, expandirmos e continuar crescendo o ministério nessa área. Então naquela hora, aquilo testificou no coração deles, e para mim ficou muito claro, que Deus estava naquele momento, usando a nossa vida, para poder ser instrumento na mão do Senhor. Mas agora, esse mesmo texto aqui de Paulo, aqui ó, 1 Coríntios 13:9, olha só o que ele fala, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que significa isso? Que muitas vezes o dom da profecia ele pode se manifestar dentro daquilo que a gente conhece. Por exemplo, você já viu alguma profecia liberada ou alguma visão na Bíblia sobre um cara de fuzil e arma na mão? Não, por quê? Porque naquela época não tinha nada disso.
Naquela época era o quê? Era espada, escudo, carruagem, carroça, era isso, era o contexto. Então quando o cara ia falar de algo, era dentro daquilo que era a realidade deles. Quando Paulo fala da armadura do soldado romano, ele fala o capacete, escudo, espada, couraça. Se fosse falar hoje, mano, o cara de HK, o cara de fuzil, o cara disso, o cara... é um cenário diferente. E aqui é onde a bagunça começa. Por quê? Porque como eu disse para vocês, eu posso receber o download correto, mas abrir o arquivo errado. Por quê? Pastor amigo meu, muitos de vocês conhecem, do Rio de Janeiro, Pastor Kaká, qual é? Tem alguém do Rio aí? Tem alguém? Qual é? Aí, sinistraço. Jesus é maneirão, galera do Rio é fechamento. Quando eu vou pro Rio, a Bia, pai, você já está muito carioca, filha, uma semana aqui o pai já muda. Uma semana aqui o pai já tá como? Eu tô com mate gelado, biscoito Globo. Já estamos com a sunguinha Asa Delta Bad Boy vermelha na praia. Futevôlei. Bora. Pastor Kaká, amigo meu, chegou e falou o seguinte. Falou, Sal, fiquei sabendo de uma daqui, ó. Falei, conta. Ele falou, vigília pentecostal. Falei, eu gosto dessas. Meu irmão, aquelas igrejas, pá, penteca. Queridos, vou dar um toque para você. O dia que você for convidado para ir numa igreja pentecostal, você tem que aprender a dar um glória digno de uma igreja pentecostal. Como que é um glória digno, meu querido? Aí, ó. Vou ensinar vocês uma vez só. Ô, glória! Você reparou que tem que dar inclinadinha. Que a inclinadinha você pega o Espírito Santo. Opa! Vem pro meio. Ô, glória! Meu irmão, isso é glória pentecostal. Glória a Deus é bola de neve. Ô, glória! Ele falou, Sal, vigília. Irmã Maria rodando no teto. Glória, presença, poder, mano, negócio nível monstro, power, de poder e de unção. Falei, cara, ninguém me chama pra umas vigílias dessa. Aí as vigílias de hoje é aqueles caras, no colinho do papai. Sangue de Jesus tem poder, eu quero a tia de pandeiro, eu quero glória, desse jeito, aleluia. Aí vamos lá, estamos lá de boa. Aí ele falou, tava quente, Rio de Janeiro. O pastor tirou o paletó e colocou em cima da caixa de retorno. Quem olhava de longe, parecia alguém de joelho. Aí chegou o irmão tomado da carnalidade. Pôs a mão na caixa. Ó a performance. Eis que te digo. Te vejo pregando em Bangladesh. O pastor olhou. Qual é, meu irmão? É caixa de som. Ele qual é? Saiu fora. Senhor amado. Olha o nível de unção. Olha que sensibilidade. Meu Deus do céu. Gente, é aí que a bagunça começa. Bangladesh, caixa de som. Sensibilidade zero. Zero. Então na hora que Deus de repente trouxer algo para você, que você olhou para a pessoa, teve uma impressão, vá até a pessoa e pergunta, querido, posso compartilhar algo com você? Vê se vai testificar no seu coração, ou como a frase do momento, vê se faz sentido para você. Vê se encaixa na sua vida. Percebi assim. Ora, busque em Deus. Então aqui nós temos que tomar muito cuidado para não ter uns Bangladesh da vida. Para não ter uma galera dessa que dá umas bananadas. Então que em nome de Cristo Jesus a gente possa ter sensibilidade do Espírito Santo, buscar aquilo que Ele tem, e uma igreja realmente madura com entendimento para saber aquilo que realmente vai entregar com muita sabedoria em nome de Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Agora uma coisa bem interessante, não é que a pessoa diz, eis que o Senhor te diz, que realmente é Deus que está falando. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, depois você lê o 14 inteiro, que ele fala muito sobre essa questão de línguas, dons e tal também, sobre a questão de profecia e muitas coisas, mas ele fala no versículo 29, sobre a gente julgar as profecias. O que é julgar? Presta atenção. O que a pessoa vai entregar, ela vai ser usada por Deus para entregar a mensagem, não pode ser antibíblico, não pode ser antiético. Não pode ser imoral, não pode ser ilegal. É isso que o Senhor me diz, que o seu casamento é uma desgraça, pode separar e casar com outra, que Deus está nessa jogada. Isso não existe.
Então nós temos que julgar. Quando a pessoa fala, tem que ver se o que ela está falando é bíblico. Nós temos que ver se as profecias estão batendo. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. E nós temos muitos textos que falam sobre isso. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:20 para não desprezar as profecias. Por quê? Tem hora que às vezes a pessoa vai entregar uma coisa para você que talvez naquele momento não vai fazer sentido para você. O que eu faço nessa hora? Tem muitas palavras que já falaram para mim que até hoje eu não vi se cumprir. Mas o que eu faço? Deus, está na prateleira a hora que Deus quiser vai fazer. Tá nessa prateleira. Fica ali. Mas eu não vou desprezar. Mas eu vou falar, Senhor, está na tua mão. O Senhor tem para fazer, tem palavras, tem isso, tem aquilo, mas eu não quero de forma alguma atropelar. Então nós temos que ter essa graça e essa sabedoria. E nós vemos muitos textos. 1 Coríntios 25:3 fala que Gedutum profetizava com harpas na hora da adoração, maravilhoso. Nós vemos lá em Atos 21:8-9 que as filhas de Filipe evangelista, ele tinha lá, era 7, ficavam a ele, tinha 4 filhas, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Isso é maravilhoso quando você enxerga momentos como esse. Então o dom de profecia é praticamente isso que nós passamos aqui. Você recebendo algo da parte do Senhor, compartilhando com a pessoa. Isso, claro, algo sobrenatural, não é achismo, não é eu acho, não é eu penso, é o Espírito Santo trazendo algo e aquela pessoa realmente recebendo e testificando na vida dela. Um outro dom agora para a gente poder compartilhar, que vai ser bem, tentar trazer uma graça aqui para tentar trazer luz para a gente, é o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas, a gente tem que entender algo que são duas coisas. Para mim, existem duas coisas distintas. Tem pessoas que creem que é tudo uma coisa só. A gente respeita, como sempre, lógico. E como eu disse, eu não sou o dono da verdade. Mas conversando com pessoas, você começa a receber. Você começa a ver algumas coisas que são bem distintas, bem diferentes. Então, por exemplo, o dom de variedade de línguas. Se nós olharmos aqui, põe o próximo slide, por favor. Deixa eu seguir o slide aqui para não embananar. É uma fala sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo em uma língua desconhecida. Então nós cremos e nós falamos ontem que o crente que recebe Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem e faz morada nele. Agora ele é selado pelo Espírito Santo, ele tem a marca do Senhor, é chamado Filho de Deus. E nós sabemos agora que esse crente, eu principalmente creio nisso, e muitos creem, a linha pentecostal, que esse crente, ele pode buscar orar para que ele venha a ser revestido do Espírito Santo. Ele agora venha a falar em outras línguas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. E nós falamos ontem também que, por mais que a pessoa não esteja orando em línguas, não significa que ela é uma pessoa inferior espiritualmente, longe disso. Já ouvi até pessoas falando isso, o cara não ora em línguas, ele é um carnal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, nunca fala isso, cara. Está fora. Ainda mais eu creio que o Espírito Santo, ele quer derramar algo precioso e poderoso sobre seus filhos. Porém, quando nós vemos aqui, para mim, existe uma grande diferença entre línguas para edificação pessoal e línguas para uso público. O que significa isso? Eu creio que todo crente que recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, se orar, buscar, clamar, no momento certo, é o Espírito Santo quem faz, ele pode receber o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência, eu creio, que são as línguas, aonde vai trazer edificação pessoal. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui, nós vemos, põe o próximo slide, deixa eu ver se eu coloquei o próximo, coloquei. Nós vemos aqui, Jesus dizendo em Marcos 16:17, aqueles que creem em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Queridos, uma vez eu vi até um rapaz fazendo um corte, e beleza, cada um tem uma visão, aonde ele entende e fala que essas línguas que Jesus está falando aqui, seriam os idiomas que a pessoa vai estudando e vai conseguindo falar. Eu não consigo ver dessa maneira. Eu não consigo ver que alguém que depende estudou. Por exemplo, pastora já fez francês, já fez espanhol, já fez inglês. E você, pastor? Estamos aí, aleluia, né? Vivendo a vida, Deus vai movendo. Mas tipo assim, ela estudou. E para mim isso não é o dom de línguas. Isso é a capacidade que estudou, que o cérebro dela entende. Ela gosta de falar idiomas. Então eu não consigo ver. Para mim aqui nós estamos falando de algo espiritual, algo sobrenatural. Então eu creio que todo crente que crê em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, ele pode orar para ele ser batizado em línguas e receber essas línguas para que realmente haja uma edificação para a sua vida. Pastor, por que tem essas línguas? Quando nós vamos ver Paulo falando, é basicamente o seguinte, é Deus falando assim, cara, vocês nem orar direito sabem, mas eu vou trazer uma língua para vocês poderem falar, que vocês não vão entender. Mas vocês vão orar mistérios e vocês serão edificados. Quando nós olhamos 1 Coríntios 14:2, olha só o que Paulo fala.
Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então quando você está orando em línguas, aquilo que você talvez não está entendendo, mas na hora que você está orando em línguas, teu espírito está orando. A tua mente, Paulo vai dizer que ela fica infrutífera. Por exemplo, você já orou, eu tinha um choque, porque eu achava que para orar em línguas eu tinha que ter um alinhamento violento com Deus e não pensar em mais nada. E tinha momento que eu estava orando em línguas e pensando, puxa cara, uma pizza agora seria bem legal. Eu orava em línguas. Eu falava, cara, estou ficando carnal, estou ficando um crente carnal. Aí eu fui ver Paulo falando, não, aquele que está orando em línguas, a mente fica infrutífera. Por quê? O teu espírito está orando e a tua mente tem a capacidade de fazer outras coisas. Por exemplo, durante muito tempo, e agora eu parei um pouquinho, chega uma hora que fica doido, mas durante muito tempo eu orava em línguas e lia a Bíblia ao mesmo tempo. Então, lia a Bíblia com a mente e orava em línguas. Todo momento, porque a minha mente está numa coisa e o meu espírito está em outra. Estão conseguindo entender aqui, queridos? Isso é algo extraordinário. Tem um livro que nós já indicamos aqui durante muitos anos, Andar no Espírito, Andar no Poder. Quem já leu esse livro aí? Glória a Deus. Quem não leu, fica a dica. Andar no Espírito, Andar no Poder. É liberado pelo autor em PDF na internet para você poder fazer um download gratuito, do Dave Robertson. Ele fala sobre a questão da oração em línguas e quais são, podemos dizer assim, os benefícios, ou o que traz para a gente. E é tão precioso, porque aquele que está orando em línguas, ele traz algo tão maravilhoso, o Espírito Santo traz algo tão maravilhoso, que ajuda ele realmente a entender algo precioso, começa a abrir, você começa a orar à vontade de Deus, muitas vezes o Espírito Santo te leva a interceder outras pessoas, cara, é algo extraordinário. Então, você que está aqui, e ontem nós oramos, e você falou, puxa pastor, não foi meu dia, mas eu vou continuar, continue orando, fala, Espírito Santo, estou aqui, vem em mim que eu estou facinho, estou igual um miojo, 3 minutos, estou cozidinho, aleluia, vai, facinho, bora, vamos e tal. Você busca. Por quê, querido? Isso é muito importante. Veja, pastor, não quero, fica à vontade, isso não vai deixar você menos crente. Porém, se você entender, você vai ver como isso vai trazer mudança de uma forma poderosa e sobrenatural. Então nós vemos aqui, então, todo crente pode orar para receber o dom, o batismo com o Espírito Santo? Sim ou não? Sim, nós cremos. Agora, diferente disso, o dom de variedade de línguas, seguido de interpretação, alguns acreditam que não são todos que vão viver isso. Por quê? Porque aqui é para uso público. Aqui o crente orando em línguas é para edificação pessoal. Sou eu orando em línguas, ninguém entende, nem eu estou orando, estou entendendo, mas eu estou orando mistérios, estou sendo edificado. Aqui o dom de variedade de línguas para uso público, sou eu recebendo do Espírito Santo as línguas, mas automaticamente trabalhando junto com o dom de interpretação de línguas, aonde traz clareza para aquilo que está sendo falado. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, se desde a hora que nós começamos o culto até agora, eu estivesse orando somente em línguas, vocês iam entender, sim ou não? Não. Então ia trazer edificação para a igreja, sim ou não? Não. Por quê? Se eu estou trazendo só orando em línguas, quem está sendo edificado? Eu. Agora, se eu estou orando em línguas, e eu começo agora a trazer a interpretação das línguas, que é a mensagem que vocês vão entender, vocês estão sendo edificados, sim ou não? Sim. Isso é o dom de variedade de línguas seguida de interpretação. É alguém que ela está recebendo as línguas e agora está vindo a interpretação. Esses dois dons trabalham juntos. O dom de variedade de línguas e o dom de interpretação. Eles trabalham juntos. E isso é muito interessante, porque o dom de variedade de línguas e interpretação, já vou somar os dois aqui, eles trabalham em conjunto. Porque se a pessoa só orar em línguas e não tiver a interpretação, ninguém vai entender. Por isso que Paulo falou para Coríntios, falou, galera, se oba-oba aí, ó, vai orar em línguas, que orem 2, 3, e haja quem interprete. Por quê? Porque começou a virar bagunça. Isso não quer dizer, presta atenção, que a gente não possa orar em línguas no momento no culto. Já teve muitos momentos que eu sei que pastores, eu já falei, vamos orar em línguas agora. Percebemos algo da parte de Deus. Só que a gente não ficou 2 horas orando em línguas. Imagina você trazendo um convidado, vamos no culto. Pastor Jabil, Teremaná, aí o visitante já dá aquela olhada, você fala, vai dar boa. 3 horas depois, você fala, irmão, depois você passa o gardenal que vocês tomaram aí, que acho que deu, velho. Não dá.
Então quando Paulo fala para eles, galera, não dá para virar bagunça. Então o que ele falou? Vai ter as línguas, haja quem interprete. Por quê? Para trazer clareza para a igreja. Vou trazer ilustração para vocês entenderem. Estávamos aqui num culto, e de repente, ontem por exemplo, se você percebeu ontem, isso aqui aconteceu aqui. Quem percebeu ontem? Chegou uma hora que eu comecei a falar umas línguas, e depois tu conseguiu trazer a mensagem. Quem percebeu? É isso. Começou a fluir na hora. Se só tivesse orando em línguas, vocês iam entender? Nem eu. Mas na hora que vê as línguas, a interpretação, você vê a mensagem que está por trás. Aquilo que o Espírito Santo quer trazer de clareza. Então, muitas vezes nos cultos acontece isso. Só que aqui, falando do dom de variedade de línguas e de interpretação, a interpretação de línguas, pode passar aí, por favor. Põe aí. Isso. Põe mais um. Isso. A interpretação de línguas não é tradução. Eu já vi gente falando, não, pastor do céu, eu gravei as línguas, depois eu fui no Google Tradutor e tal, e puxou. Eu falei, não, beleza. Teve gente que falou, não, pastor, mas a mensagem veio. Eu falei, não, beleza, cara. Eu entendo, mas eu não creio. Eu, particularmente, não creio, porque para mim é uma questão espiritual. É uma inspiração. Não é tradução. Por exemplo, eu vou brincar, tá? Para a gente poder ver. O cara chega, o cara fala, Shweplamanai. Aí depois ele fala, Deus está aqui. O cara anota, Shweplamanai. Deus está aqui. Aí o cara fala, Tekalaichova da glória, o TikTok aí. Aí o cara fala, ó, Tekalaichova, dá o TikTok aí. Gente, não creio nisso. É uma inspiração. É algo que vem e traz no momento que você tem que ir. Agora aqui quando nós falamos de interpretação, eu coloquei os textos ali, depois você anota para você poder ler em casa. Quando a gente fala da interpretação, pode ser a mesma pessoa que está recebendo as línguas, e ela traz a interpretação para a edificação da igreja, que é a mensagem para a igreja. Mas pode ser algo que um dia eu vi. E aí, aquela coisa que eu falei para vocês, tem que buscar, clamar, e o Espírito Santo, a hora que quiser, faz. É quando um está orando em línguas, e o outro está recebendo a interpretação. Isso já aconteceu. Até na nossa conferência em São Paulo, já aconteceu com um pastor e um profeta, que foram para a internet, fuzilaram eles. Ó, que absurdo, que papagaiada, que palhaçada. Gente, a galera não acredita, fica na paz, cara. Por isso que eu falei para você, você que quer fluir naquilo que Deus tem, você vai ter que entender, reputação você já era. A galera vai chegar, vai falar, vai pensar, fala o que quiser, mano. Eu sei o que eu estou vivendo em Deus. E acabou. E foi. Só que teve um dia, eu falei, o Espírito Santo, tô aqui, né, meu, podia rolar, quem sabe um dia, tal, imagina, tudo mais. E é aquele dia que você nunca espera. E nós estávamos no culto, aqui. E louvor rolando, de repente um irmão nosso dá uma bradada muito alta. Dá uma bradada forte. Eu levei um susto na hora, falei, meu Deus do céu, logo cedo, culto domingo de manhã, 10 horas da manhã. O cara dando uma rajada dessa. E ele começou a orar em línguas. Só que na hora que ele começou a orar em línguas, eu não sei te explicar. É como se a minha mente abrisse, meu espírito, sei lá, eu comecei a entender o que estava por trás daquelas línguas. Eu falei, mano do céu. Peguei ele aqui, vem. Dei um microfone para ele, peguei um outro microfone, eu falei, fala. Aí na hora que ele falava em línguas, aí vinha a interpretação em português, eu entregava a mensagem. Ele falava em línguas, eu entregava a mensagem. Meu irmão, aquele culto de domingo de manhã, a glória de Deus veio aqui dentro. Pesou a tal ponto que um casal que estava em pé aqui não aguentou ficar de pé, caiu de cara sozinho. Puf! Peso de Deus, glória, unção. Eu falei, meu Deus do céu. Então, se ele tivesse só orando em línguas, ninguém ia entender. Mas na hora que veio as línguas e a interpretação, naquele momento a igreja recebeu a mensagem. Casal veio me procurar, pastor do céu, aquela mensagem, a hora que o irmão orava em línguas era bênção, mas na hora que você trazia para a gente o que estava acontecendo, aquilo edificava, aquilo mexia o nosso interior. É isso quando Paulo fala, oração em línguas seguido de interpretação. E isso é precioso. Pastor, eu oro em línguas, pastor, e aí? Como que pode ser feito? O que dá para ser feito? Como que é e tal, essas coisas? Dá para ter interpretação? Quando nós olhamos, nós vemos Paulo não proibindo de forma alguma ao falar em outras línguas. Você vê isso em 1 Coríntios 14, 39. Mas nós vemos também o seguinte, quando Paulo fala para que todos pudessem orar em línguas, 1 Coríntios 14, 5. Ah, pastor, mas eu oro em línguas e ainda não tem interpretação. 1 Coríntios 14, 13. Paulo fala assim, ó. Pelo que fala em outras línguas, deve orar para que possa interpretar. Então, que em nome do Senhor Jesus, você que já foi tocado pelo Senhor nessa área,
e você ainda não tem ainda essa questão da interpretação, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, faça no tempo dele, na hora dele, da maneira dele, para a edificação do corpo de Cristo, para que haja luz, clareza e direção de uma forma poderosa e sobrenatural. Se você recebe, dê uma salva de palmas a ele bem forte. Como eu disse, eu vou ter que passar bem rápido por causa do horário, mas para a gente poder pegar aqui certinho. Eu vou falar agora dos dons que particularmente... Pastor, tem alguns dons assim que você mais curte? Ah, eu tenho. Tem uns que você fica mais cuti-cuti, né? Tem uns que você fala, pô, isso daqui é da hora. Não que os outros sejam bênçãos, meu irmão. Estou falando de coisas espirituais e sobrenatural. Meu irmão, isso é fantástico. Tem nem que falar que, esse aqui é menos, esse aqui é mais. Ô, carnal, nós não merecia nada, mano. E Deus usa a gente ainda. Isso é maravilhoso. Então não creio que tem categorias, esses dons são mais poderosos, esses dons dão mais evidência. Não, meu querido, quem tem que aparecer é Ele, amém? Como a gente falou ontem, que Ele cresça e a gente diminua todos os dias em nome de Jesus. Porém, tem uns dons que assim, quando você começa a estudar, a fluir, você fala, cara, o que é isso? Os dons de revelação. Os dons de revelação, para mim, queridos, são os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. São dons que revelam algo. Gente, muitas vezes escuto as pessoas falando, o irmão tem um dom da revelação. Eu nunca vi na Bíblia escrito dom de revelação. Nós vemos que existe aqui uma categoria que as pessoas chamam, que nem na Bíblia está escrito isso, mas eles chamam os dons de revelação, porque são dons que revelam alguma coisa. São dons que trazem coisas que a gente jamais poderia imaginar. Então não tem um dom de revelação. Eu particularmente não vi. Se alguém depois viu um texto, depois me procura, me fala que eu vou anotar para deixar salvo aqui. Mas eu não lembro de ter visto nada com relação a isso. E dentro desses dons, esses dons de revelação, eles revelam alguma coisa. E eles são muito preciosos. Se vocês estiverem antenados, vocês vão ver como que Deus quer usar a gente nesses dons para a edificação do corpo de Cristo. E principalmente, quando você menos podia imaginar, para resgatar perdido. Pessoa que está perdida. Deus usa a gente, eu vou contar uns testemunhos para vocês. O primeiro que eu vou falar para vocês é a palavra de conhecimento. Coloca para mim, por favor. Repara que o texto fala palavra de conhecimento, tá? É palavra de conhecimento. Pastor, por que é uma palavra de conhecimento? Vou trazer uma ilustração para você entender rápido aqui. Ilustração não, vou trazer algo aqui. Um Deus que nós buscamos e conhecemos, Ele é onisciente. O ser onisciente é um ser que conhece tudo a respeito de tudo e todos, passado, presente e futuro, mesmo quando o mundo ainda nem era mundo. O nosso Deus, Ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Então, Ele, por estar fora, Ele sabe tudo. Ele já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Ele já sabia tudo, Ele sabe tudo. Por isso você vai ver lá, o Cordeiro de Deus já foi sacrificado antes da fundação. Ele já sabia de tudo, então nada pega Deus de surpresa. E esse Deus que conhece tudo, Ele pode dar uma palavra do conhecimento dEle para um ser humano, como eu e você, para que a gente venha ser instrumento na mão dEle para tocar a vida de outra pessoa. Como que eu vou trazer a ilustração para você entender? Quando eu olho aquele cantinho, eu lembro desse dia. O irmão me ligou. Pastor, tudo bem? Estou com um rapaz aqui. Ele está enfermo, está com uma situação. Queria que você orasse por ele aí para poder curar. Falei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro que não sou eu que curo. Só para lembrar. Tá só para lembrar. A gente vai orar. Quem faz é Deus. Não vem jogar na minha, mas a gente vai orar. Então a gente tem que lembrar isso. Quem faz é Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar para Deus poder agir, para Deus poder mover, mas quem faz é Ele. Agora, esse Deus que conhece tudo, Ele muitas vezes quer nos trazer algo para que a gente possa realmente viver aquilo que Ele tem. E aquele dia, algo aconteceu. Por quê? Porque esse irmão veio, trouxe esse rapaz, ele era já um senhor de idade. Se eu não me engano, tinha ali os seus 70, quase 80 anos de idade. Então já era alguém bem vivido. E ele entrou com uma das pernas bem menor que a outra. Dava uns 4 dedos de um calcanhar para o outro, tipo assim, bem. E ele entrou, chegou, pastor, tal, não sei o quê, você pode orar por ele? Podemos e tal, não sei o quê, tudo mais. Falei, o que aconteceu? Teve uma complicação na perna, tal, e a perna hoje é uma perna menor que a outra e tal, e tudo mais. Falei, sério, e tudo mais. Ele, inclusive, alguns homens de Deus já oraram e ele foi curado, mas hoje voltou à enfermidade. Falei, como assim? Quem que orou por ele? Aí ele falou o nome dos caras. Eu falei, cara, esses caras são referência para mim. E oraram e ficou bom e agora voltou? Voltou. Eu falei, meu Deus, naquela época eu não tinha entendimento por que tinha acontecido isso.
Hoje dá para a gente entender um pouquinho por que está acontecendo, você vai aprendendo um pouquinho mais. Mas naquela época eu não tinha conhecimento por que tinha voltado. Eu falei, beleza. Eu falei, senta aí, tiozão, deixa eu ver tua perna. Aí pegamos a cadeira, aí sentamos. Por que a gente faz para a pessoa sentar? Porque quando a pessoa senta na cadeira, você pega o pé dela, os dois, você consegue ver no calcanhar a diferença da perna de uma para outra. E cara, dava 4 dedos de um calcanhar para o outro. Eu falei, tiozão, você está muito torto. Está muito. Falei, vamos orar. Vamos orar. Queridos, é lindo de ver. Eu não sei explicar, é lindo de ver. Até esses dias eu postei um lá do irmão que deu para pegar um pedaço lá da perna do cara em Telêmaco Borba. 17 anos de enfermidade. Jesus curou ele, foi maravilhoso. E nós estávamos ali, peguei, aí estava a esposa do cara, o irmão que trouxe ele, e eu aqui orando. A hora que a gente estava orando, você vê a perna vindo. Aí relou o calcanhar. Eu falei, ó, glória a Deus, mano. Você foi curado, fica em pé. A hora que ele ficou em pé, a perna encolheu. Eu falei, eita. Falei, senta aqui de novo. Aí ele sentou de novo. Aí eu olhei, a perna tinha voltado. Eu falei, eita. Essa é a hora que você começa a suar, mas você não demonstra. Você fica tipo, tem crise, la garantia sou eu, só que não. Falei, meu Deus, aí eu vou orar de novo. Oramos de novo. A perna veio. Meu irmão, mexia. A perna vinha, a esposa vendo, o cara vendo. Falei, meu Deus. Falei, fica em pé. Ele ficou em pé, a perna encolheu. Falei, eita. Na hora eu falei, agora eu já não sei mais o que fazer, mano. Falei, Senhor amado. Aí eu cheguei pro cara e falei, você tá vendo? Ele falou, tô vendo, pastor, a perna vem, vai. Eu falei, obrigado, cara. Ó, pessoas como você que eu preciso do meu lado para incentivar, aleluia. Para dar gás pra gente, obrigado, aleluia. Eu falei, Senhor amado. Gente, eu não sabia o que fazer, cara. E eu falei, Senhor do céu, aqui eu quero ensinar vocês. Eu vou ensinar o que eu errei e o que eu acertei nesse seminário. O que eu acertei aqui, nunca descarte nada. Nunca descarte nada. Por quê? Eu falei assim na hora, Espírito Santo de Deus, que demônio de mola que está aqui nessa perna, que não sai desse negócio, que puxa, COFAP, sei lá o que é, cara. Está puxando esse negócio, que me ajuda. Falei, cara, e agora? De repente, maçã. Para você lembrar da maçã que parecia um pensamento, eu vi um bebê. Falei, nossa, mano. Bebê, velho. O que tem a ver bebê com perna? Tipo, tem nada a ver. Mas não descarte nada. Olha onde vai chegar. Falei, bebê e perna. Falei, meu Deus. Falei, tudo bem, há quanto tempo vocês são casados? Casal do Senhor? X anos. Legal. Vocês têm filhos? Estou tentando chegar no filho. Vocês têm filhos? Temos. Quantos filhos? X filhos. Ah, entendi. Mas nós perdemos um. Falei, sério? Que inclusive é motivo da perna. Eu falei, como assim? Pastor, nós estávamos no carro, estrada de chão batido. Nós tínhamos um filho que era um bebê, estava no carro com a gente. E tinha um carro na nossa frente. E estava levantando poeira. Meu marido foi ultrapassar, mas devido à poeira, ele não viu, estava vindo outro carro, deu de frente, nosso filho morreu. Na hora que ela falou aquilo, eu não tive nem maçã, foi certeza. O Espírito Santo falou comigo assim, ó, ele não se perdoa pela morte do filho. Eu só virei. O Senhor não se perdoa pela morte do seu filho. O tiozinho desmontou. Uá! Falei, agora eu entendi o bebê. Ele desmontou. Chorava. Eu falei, meu Deus do céu. Ele chorava muito, muito. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, fala para ele que tem mais. E eu não sei o que é, mas o Espírito Santo está falando que tem mais. Se tiver, põe para fora. Eu já não tinha mais clareza, mas eu vi que tinha mais. Ele falou, tem. Quero pedir perdão para o meu pai. Um senhor de 70, quase 80 anos de idade. A esposa estava com o olho desse tamanho. Eu nunca vi isso na vida. O irmão do lado e eu pensei, agora cadê a mola, né, mano? Cara, Jesus moveu. Agora eu te pergunto, quando que eu ia saber do bebê? Nunca. Mas um Deus que conhece tudo traz uma palavra do conhecimento que Ele tem, para que eu e você venha ser instrumento na mão dEle, para que haja cura, libertação e transformação, e o nome dEle venha a ser exaltado. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia.
Esse para mim, pastor, e a perna? Ele foi do jeito que ele veio. Cara, naquela época eu não sabia mais o que orar, o que fazer. Mas ele falou para mim, pastor, eu não preciso de mais nada. Eu fui curado do lado de dentro. Falei, então fechou, Deus abençoe. Passo no RH lá e deixo o carimbado lá. Fui tomado pelo Senhor, aleluia. Foi maravilhoso o que Jesus fez. Isso é palavra de conhecimento. Quando você recebe algo da parte do Senhor e você agora quer ser, você vai ser instrumento na mão de Deus. Tem vários novos testemunhos, mas eu sempre gosto de colocar alguns que foram os do começo, que para mim marcaram demais o início. E para a gente sempre lembrar que a gente jamais pode desprezar os humildes começos. Eu lembro de uma vez, a pastora estava em São Paulo, com a família, as crianças ainda eram pequenas. E eu estava aqui em Curitiba e eu fui aqui de carro e eu parei lá no Graal, lá em Registro, na metade do caminho. E aí parei no carro, tal, de boa, peguei rapidinho, só fui no banheiro, peguei algo assim, catei e saí. Nessa que eu saí, tinha um rapaz fardado, um policial fardado, de uma linha. Falei, deve estar pedindo carona. Parei o carro, falei, aí, quer carona? Ele falou, quero. Vai para onde? Ele falou o nome da cidade. Eu só perguntei assim, ó, é antes ou depois de São Paulo, capital? Ele falou, bem antes. Falei, entra aí no meu carro. Pum, entrou. Entrou no meu carro, vira crente. Meu carro, minhas regras. Entrou no meu carro, vai ouvir falar de Jesus. Entrou no meu carro, vai ouvir, não há ferrolhos, nem portas. Meu carro, minhas regras. Como o carro é meu, a velocidade é minha. Reduzir a velocidade para ganhar tempo. Falei, essa vida vai ser de Jesus. Você tem que ter isso na sua vida, queridos. Eu e você estamos nessa terra com uma missão, amém? Pregar o Evangelho, para que todo aquele que está perdido possa receber Jesus como o Senhor da sua vida. A gente possa saquear o inferno e levar as pessoas para o reino do Senhor Jesus. Se você querer tomar posse, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso, aleluia. Ele entrou, só que na hora que ele sentou, passou um pouquinho, a maçã, testemunho interior. A palavra de conhecimento veio na hora, eu vi o nome casamento escrito. E umas nuvens de tempestade cobrindo totalmente o nome casamento. Na hora eu pensei, o casamento está em tempestade, está no fight. Aí eu falei, tudo bem, como é que você está? Estou bem, bacana, legal, show. Você é casado? Sou. Como é que está o casamento? Tudo ótimo. Pensei comigo, mentiroso. Eu tinha certeza, cara, não era um achismo. Lembra que não é achismo, tinha certeza. Mas eu falei, cara, para mim esse cara está mentindo, mas Deus vai pegar ele. E cara, pensa num cara ensaboado. Você falava, ele... Falei, cara do céu, eu estava quase indo 10 por hora, tomando multa na estrada. Por baixa velocidade. Jesus amado, mano, não vai. E tal, até que de repente foi. Comecei a falar do que Deus fez no meu casamento, no início, no começo, adaptação e tal, não sei o quê. Aí ele desarmou. Então, sabe aquela hora que eu falei para você do meu casamento? Eu falei, Tipo, tô ligado. Falei, Ele, então, não está muito bem não. Quase que eu falei, eu sabia. É a vontade que você quer falar. Eu sei o que você fez no verão passado, cara. Eu falei, aí ele falou, cara, tá bem complicado e tal. Não tá fácil, até pensando já sair fora de casa, não sei o quê. E ali nós tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho. Falar do amor de Jesus. Recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Se rendeu completamente a Ele. Infelizmente, o que eu errei, não erre. Eu dei o meu telefone para ele, ao invés de pegar o dele. Pergunta se ele me ligou. Não. Se eu tivesse pego, eu já ia mandar um... E aí, como é que nós estamos aí? Senhor da verdade, como é que nós estamos? Está de boa? Então, pregue o Evangelho. Mas de alguma forma, você e eu temos que entender que esse Deus que nós conhecemos, Ele quer mover na minha e na sua vida de uma forma poderosa, maravilhosa e extraordinária. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que, por exemplo, existem momentos que Deus vai trazer para a gente palavra de conhecimento sobre algumas questões que a gente jamais podia imaginar. Existem situações que nós vemos hoje, conversando com muitos pastores, que eles já vivenciaram isso, talvez muitos de vocês também, que às vezes nós sentimos sinais no corpo. E parece que Deus está tentando trazer uma mensagem para a gente com aquilo. Por exemplo, já teve alguns cultos que nós tivemos o quê? Que eu vi pessoas que vieram conversar
E eu estava bem. E a hora que a pessoa sentou na minha frente, minha cabeça doeu na hora. Eu falei, nossa, mano, não estou com dor de cabeça, o que está doendo? Eu falei, irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está com dor de cabeça? Ela, tô. Morrendo. Falei, sério? Aí eu falei, se Deus está me mostrando algo na hora que Ele quer me usar. Eu orei por ela e ela foi curada naquele momento. E a hora que ela falou assim, a dor sumiu. A minha dor sumiu na hora. Não sei te explicar que mistério é esse. Mas é um mistério. Mas eu lembro de um dia, de uma vez, um dos momentos tão preciosos, tão maravilhosos, da oportunidade que nós tivemos de um dia de estar diante de pessoas que Jesus já recolheu, mas que hoje já fizeram a diferença no corpo de Cristo. Eu lembro de uma vez que eu estava numa ministração, numa individual com a doutora Neuza Etioca, e tinha uma pessoa do nosso lado ali, junto com a gente, que estava sendo liberta de uma forma tão preciosa, tão maravilhosa, de uma situação a que ela tinha envolvido. E era uma pessoa que teve envolvimento em algumas coisas bem pesadas, do lado oculto da coisa. Pesado mesmo, coisa que a gente nem imagina, que tem que até tomar cuidado de poder falar aqui, porque senão dá um monte de corda, dá mó zica. Mas pessoa envolvida com coisa muito pesada. E estava a doutora Neuza na frente, e eu aqui, e esse irmão aqui do nosso lado, tal, de boa, e conversando, trocando ideia, fazendo libertação e tudo mais, e de repente, eu não lembro se era minha mão esquerda, mão direita, um dos meus braços, não lembro agora qual que era, baseado em fatos reais, tá? Mas um dos meus braços, eu acho que foi esquerdo, se eu não me engano, ele amorteceu, ele ficou mole. Falei, nossa, cara, que fita. O braço ficou mole. Na hora, eu fiz um check-up. Falei, peraí, estou sentado numa posição onde a circulação travou? Às vezes tem essa, né? Sabe quando você dorme em cima do braço e se acorda, o cara fala, meu Deus, tem um demônio no meu braço. Não, cara, só o sangue não está circulando. Tem coisa, gente, que a galera às vezes espiritualiza umas coisas que não é. Já vi umas histórias, por exemplo, meu, tem demônio aqui. Olha o cheiro de cocô. Aí fala, não, tem uma fossa aqui do lado. Ah, tá bom. Difícil, cara. Essa raça é só Jesus para nos ajudar, viu, cara? Senhor amado, tem tudo. Aí vamos lá. Aí eu só olho. Espiritual, hein? Brabo, hein? Aí estamos lá. O braço ficou mole. Falei, nossa, que doideira. Aí cheguei para essa pessoa e falei, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que vai ser vaga a pergunta e tal, mas a impressão que eu estou tendo é que você fez alguma coisa com o teu braço. Porque meu braço está aqui, ficou mole, amoleceu e tal, não sei o quê. Ele olhou e falou, Sal, sei lá, cara. Fiz um monte de coisa e tal, isso aqui, não sei o quê. De repente ele, pum, lembrei. Falei, aí? Ele falou, cara, aonde eu estava envolvido, do outro lado, eu estava num preparo, eu não ia participar. Mas eu estava num preparo aonde ia ter um derramamento de sangue. Vamos falar assim, para ficar dentro da internet, para não dar zica. Ia ter um derramamento de sangue meio pesado. Só que eu não ia participar. Só que eu ia preparar tudo para que aquilo pudesse acontecer. E eu não lembrava. Eu me cortei com a faca, punhal, cutelo, que ia ser o da execução. A doutora Neuza falou assim, irmão do céu, isso é um pacto direto com o bicho. Que é isso? Que negócio é esse? E não sei o que lá. Irmão André, ora por ele. Aí, meu irmão, começamos a orar. Pai, em nome de Jesus, não sei o que, meu irmão. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Cara, vi serpente no braço. Quebramos, e corta a cabeça, derrama sangue, faz isso, não sei o que. Eu amo esse fight, aleluia. Mas agora eu te pergunto, quando que eu ia saber? Nem a pessoa lembrava do que ela tinha feito naquela coisa. Mas um Deus que conhece tudo, traz uma palavra de conhecimento para poder trazer cura e libertação na minha e na sua vida. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso, aleluia. Então aqui, queridos, isso é palavra de conhecimento. Tem os textos ali para você depois ver. Tem muitos mais textos, tá? Mas só coloquei alguns ali para você poder anotar e depois você vê em casa. O próximo dom para a gente poder passar aqui, dando uma sequência, poder orar com vocês. Palavra de sabedoria. Esse aqui, ele é um pouco diferente do palavra de conhecimento, porque o palavra de conhecimento, ele está ligado muitas vezes a um acontecimento que passado, e algo que está no presente, acontecendo agora. O palavra de sabedoria, ele fala de uma coisa que está acontecendo, mas agora Deus ele traz uma direção do que deve ser feito. Então, por exemplo, está ali, ó. Palavra de sabedoria, uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo a respeito dos planos e propósitos de Deus. Quando nós olhamos aqui, é Deus trazendo para a gente o que deve ser feito de uma forma clara e específica. Eu vou ler um texto. Na verdade, eu vou falar do texto e depois você vê em casa com os detalhes. Mas você lembra da conversão de Saulo? Quem lembra da conversão de Saulo?
teve um encontro com o Senhor Jesus, caiu. Pum. Na hora que ele caiu, está lá, sem ver, sem enxergar. Deus fala com um homem chamado Ananias. Ele fala assim em Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha que riqueza nesse texto. Paulo está em um outro lugar, Ananias está aqui. Deus fala com Ananias: sai da onde você está, vai no lugar tal, rua tal, casa do cara tal, procura o fulano de tal, que já te viu entrar, e impor as mãos sobre ele. Isso é uma riqueza de detalhe maravilhosa. É Deus já falando de algo do futuro, do que vai acontecer. Então a palavra de sabedoria, nós podemos ver que é Deus trazendo algo para a gente com respeito ao futuro e como a gente deve agir, como deve fazer. E eu era um cara fominha das coisas de Deus. Não sei se você é assim também, mas eu sou fominha, tudo que na Bíblia tem. Se na Bíblia tivesse escrito que dá para voar, você ia me ver tentando voar todos os dias. A gente ia tentar voar, aleluia. Mas estamos lá. Vai, Senhor, me usa. Aqui tem palavra de sabedoria. Tinha ouvido vários testemunhos de vários amigos falando sobre isso. Falei, Senhor, e tal. E teve um dia que aconteceu. Eu estava indo para Jaraguá do Sul, que inclusive eu tive recentemente lá no culto dos homens lá. Eu estava indo lá para poder fazer o seminário dos dons. E estava tudo script, tudo pronto, como tem e tal. Eu falei, Espírito Santo, da hora, o Senhor faz coisas maravilhosas, mas se quiser catar e excluir tudo, bagunça a gente lá com a glória, aleluia, vem com a presença, vem com unção, tipo, vai, se quiser, toma, faz algo que quiser fazer. Não quero ficar preso em nada, faz algo diferente, nosso meio, é maravilhoso tudo que você tem feito, mas vai mais. Falei, amém, estou no carro. O pastor estava na frente, num carro na frente, lá de Jaraguá do Sul, pastor Léo, e eu estava atrás do meu carro, seguindo ele. De repente, eu não sei nem explicar, mas foi muito claro e muito nítido. Deus falou, o Espírito Santo falou muito claro, falou assim, ó, você vai chegar naquele lugar. A hora que você entrar na igreja, na primeira fileira, vai ter uma mulher de blusa rosa. Eu quero que você chame ela na frente, entregue o que eu vou falar para você. E parou. Eu falei, meu Deus. Falei, cara, estou no carro, na estrada. Você imagina, eu já falei, mano, veio algo diferente, mas foi muito claro. Muito claro. Falei, meu Deus do céu, que doido. E foi, só que a gente atrasou. Não chegava. E eu acabei até esquecendo. E foi. A hora que nós chegamos, o louvor tinha dado aquela esticada. Atrasamos tipo uns 40, 50 minutos. O louvor esticou e tal, não sei o quê. E quando eu entrei na igreja, que eu subi no altar, a hora que eu olhei na frente, quem estava na primeira fileira? A mina toda de rosa. Toda, calça, blusa inteira de rosa. Parecia Penélope. Eu falei, estou te vendo. Só que eu falei, tá, Espírito Santo, e aí? Como é que vai ser? Que hora que vai ser? Ele falou, não é agora. Eu falei, beleza, então fechou. Esperei, preguei o seminário, foi a ministração de ontem lá. Aí à noite, aí no final ele falou, agora chama ela. Eu falei, irmã, vem aqui. Ela veio. Aí eu falei uma frase que eu sonhava em falar. Eu falei, irmã, antes de chegar aqui, eu já tinha te visto. Abusada, né? Já tinha te visto. Aí entreguei a palavra, que aí começou a vir naquela hora. Até aquela hora não tinha vindo, aí veio a palavra. A irmã caiu no chão sozinha, glória, presença, ranho, rímel, arrebentou com a mulher. Aí depois eu fui trocar ideia, eu gosto de conversar com as pessoas para poder entender. Cara, como que foi? O que rolou? O que era? O que é isso? Tipo, o que você é queridinha que o senhor me mostrou antes de chegar aqui, já vi você, como é que é isso e tal? E ela era uma presbítera da casa. Falei, aí? Ela falou, não, pastor. E eu estava ali, e você não vai acreditar. Olha a conspiração divina. Eu no carro, recebendo o download, podemos chamar assim, a mulher vai estar em qual fileira? Primeira. Se ela estivesse na segunda, eu não ia chamar. Porque ele foi muito específico, na primeira fileira. Ela falou que quando eles chegaram na igreja, eles sentaram mais para trás. Mas ela falou, amor, algo está me incomodando para ir para a primeira fileira. O Espírito Santo falando, o marido cheio de Deus, eu não quero, vai lá você. Maridão, sensível.
ela ia perder a bênção. O Espírito Santo falando comigo no carro e falando para ela: sai daí porque eu já dei o recado ali. Sai daí porque eu dei o recado ali. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que sabe até onde você senta na igreja. Sabe o chiclete que você colou ontem aí? Vê se está aí ainda. Demônio chicleteiro, o sangue de Jesus tem poder. O demônio chicleteiro é facinho você pegar. É só você orar, a mão começa a envergar assim, ó. Aí ele quer esconder da zeladoria, de tudo. Deus vai te pegar, crente. Deus vai te pegar. Mas aqui então nós vemos que a palavra de sabedoria, então fala de algo que vai acontecer. Falei aqui, ó, Ananias e Safira em Atos, capítulo 9, versículo 10. Nós vemos, por exemplo, com o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 27, depois você lê em casa, fala de um testemunho interior, de uma viagem, de algo que eles estavam tendo, e aí teve a percepção, algo aconteceu. Nós vemos também palavra de sabedoria, muitos falam também sobre conselhos, que o Senhor vem trazendo sobre situações. Nós podemos citar, por exemplo, José revelando o sonho de Faraó. Muitos falam que pode ser também ali palavra de sabedoria, eu também creio. Quando você vê um dos textos bem preciosos, Eliseu contra o rei da Síria, em 2 de Reis 6:8, palavra de sabedoria. O rei da Síria queria pegar Israel e Eliseu falava: ó, foge daqui, foge dali que os caras estão lá. Ele falou: não pode. Aí eles mandavam o soldado: não é que está lá mesmo. Falou: profeta, bem que você falou. Ele falou: estou falando, Deus está falando comigo. Palavra de sabedoria, você vê que foi livrado várias vezes. Então isso é precioso e maravilhoso em nome de Jesus. O último dom para a gente poder orar com vocês aqui, que vai ser muito especial agora. E nesse aqui, galera que está na transmissão aí, vai ter um momento aqui que você vai ficar sem áudio. A galera vai entrar com você. Por quê? Porque eu vou falar umas coisas que não dá para ir para a internet. Então, galera, por favor, não me arrume confusão. Posso ouvir um amém, gente? Vai ficar nós. O que acontece aqui vai ficar aqui. Tipo Las Vegas, só que não. Por quê, pastor? Olha só, o que eu vou falar agora é muito legal, mas gera polêmica. Já tive até discussão com pastores. Os caras falando que os caras não acreditam, chama de heresia, treta, bomba e tal, não sei o quê. Só que o negócio é real, velho. Porque eu sei, porque pastor, eu já vi muitas coisas. Então não dá para ir para a internet, que isso aqui vai dar pano para manga. O Bola de Neve já está numa moral lá em cima, aleluia. E aí vai chegar uma dessa, então vai ajudar a gente de uma forma tão maravilhosa. Então, só para a gente poder ficar antenado. Mas eu preciso ajudar vocês a entenderem algumas coisas. Posso ouvir amém, igreja? Então, discernimento de espírito. Se é um dom que você pode orar para os tempos que nós estamos vivendo, hoje é esse dom. Discernimento de espírito. O discernimento de espírito, meu querido, fala de você discernir o mundo espiritual. Você consegue perceber o mundo espiritual. Você consegue perceber por algum dos sentidos o mundo espiritual. Dentro do mundo espiritual, nós vemos algumas questões. Então, esse dom do discernimento de espírito faz você perceber algumas coisas tão preciosas. Por exemplo, esse dom faz você perceber os espíritos divinos da parte de Deus, espíritos demoníacos, e também nós podemos ver espíritos que nós chamamos, alguns chamamos de espírito. É isso aí, pessoal. A gente está num momento especial agora, um assunto muito delicado, que não pode ir para internet, não pode ser publicado, mas a gente não perde, quem está na live não vai perder, porque a gente tem aquela conversa que eu falei que a gente teria com o Atalaia, que já serve na casa, que é o intercessor e que está sempre se desenvolvendo espiritualmente, que é um dos nossos instrutores no curso da intercessão. Vai acontecer agora. Você que tem uma dúvida, você que quer ser esclarecido sobre esse momento, sobre esse tempo, vai conversar com a gente agora. O Alex já está chegando aqui na sala da comunicação. E você que está na live já pode chamar, pode chegar. Tudo bem, Manão? Pode sentar aí, vamos organizar aqui. Vamos começar por partes aqui. A primeira parte é... quem está na live ainda não sabe, então eu vou deixar você se apresentar e depois eu entro com a chuva de perguntas. Meu nome é Alex, eu sou presbítero aqui do Bola de Curitiba, líder no Ministério dos Atalaias, intercessão, libertador, acho que é isso. Isso, ele falando para...
líder dos atalaias, intercessor, libertador, mas na prática é batalha espiritual, é dedicação, é empenho, é posicionamento. E eu acho que a palavra, pelo menos para mim, para minha percepção, que tem sido diferencial do que a gente vai viver, se a gente vive ou não aquilo que o Espírito Santo tem, é posicionamento, né? E falando em posicionamento, falando em discernimento, entendimento, para ativar um dom, para saber se eu tenho um dom, se o dom do Senhor está fluindo através de mim, eu preciso me posicionar, preciso ter essa sensibilidade, esse discernimento. Como, para quem está começando, para quem está iniciando na carreira da fé, vamos colocar assim, como desenvolver essa sensibilidade? Na verdade vai ser na busca, né? Vai ser no dia a dia. Muitas vezes está ligado ao seu talento. Talento é algo natural que você nasce com aquilo, né? Que você vai desenvolvendo com o tempo. Por exemplo, o cara sabe tocar. Às vezes consegue tirar uma música de ouvido. Então ele vai aperfeiçoar aquilo. Bem? Então às vezes a gente precisa estar muito ligado o nosso dom, nosso chamado com aquilo que a gente tem como talento, como algo natural que já está em nós. E a gente precisa buscar espiritualmente para entender qual que é o dom específico que a gente vai desenvolver, vamos dizer assim. Aí a gente busca no Senhor qual o dom que a gente vai desenvolver, a gente busca essa sensibilidade e aí a gente entra na seara dos dons específicos, né? Cada dom, cada discernimento de cada dom, a forma como o Senhor vai nos usar em cada detalhe, em cada dom. Falando agora sobre o que a gente acabou de ser ministrado pelo pastor Sal aqui na nosso seminário, os dons de revelação, espécies, uma dúvida, como saber? O pastor falou ali sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, passado e presente, palavra de sabedoria, uma espécie de direcionamento. No momento em que o Espírito Santo começa a falar comigo, existe uma diferença específica, uma forma de identificar de imediato? Ou vai de cada caso, vai da forma como o Espírito Santo age? Lembrando que ele é uma pessoa, né? E que ele age da forma como ele quer e de uma variedade que não dá pra gente limitar. Então dá para diferenciar sim, né? Que realmente com a tua intimidade, com o relacionamento com Deus, Deus vai deixando mais claro. Eu sempre falo que conforme você vai buscando, você vai evoluindo nos dons, vai aperfeiçoando aqueles dons. Então na questão do conhecimento e de sabedoria, o conhecimento você vai trazer algo que você não conhece e vai vir como uma revelação. Agora a sabedoria vai vir também realmente como um conhecimento, como algo que você não sabe, às vezes não conhece a pessoa, muitas vezes, mas essa palavra de sabedoria vai vir com o quê? Com uma direção, com uma estratégia. Vai por aqui, às vezes vai confirmar aquilo que já está no coração daquela pessoa. É muito bom perceber que a gente está lidando, quando a gente percebe, né, que está lidando com, que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele busca uma relação e com a gente, e que a gente vai percebendo e conhecendo ele de acordo com a intimidade que a gente vai desenvolvendo. Qual é a influência das disciplinas espirituais de jejum, oração e leitura da palavra no discernimento imediato do contato do Espírito Santo com a gente? Com certeza vai gerar o quê? Uma intimidade, né? Porque você jejuando, jejum é o quê? Não é ficar sem comer, mas você abrir mão de algo para estar sensível à voz do Espírito Santo, para ele estar te conduzindo, para ele estar te ministrando nas áreas, aquilo que você está buscando e para realmente, como fala na palavra, né? Realmente matar a tua carne, ficar sensível à voz do Espírito Santo. Isso vai te ajudar por quê? Porque você vai se aprofundar e vai realmente deixar de lado aquilo que você acha, vai buscar na palavra e vai ter realmente as revelações, o discernimento, vai entender sobre um dom, vai buscar algo que Deus vai estar te direcionando nesse momento. Temos uma das primeiras perguntas da live aqui, que a Elaine trouxe para você, Alex, que é discernimento do Espírito. Eu consigo sentir no corpo? Dá para realmente sentir no corpo, às vezes ele vai trazer às vezes um arrepio. Pô, eu não estou vendo nada, não estou vendo uma sombra, mas com certeza você já teve a experiência de entrar na casa de alguém ou na sua própria casa, em algum lugar e sentir às vezes um arrepio, algo muito forte, uma presença, um incômodo. E realmente, você pode sentir realmente no corpo. Às vezes você pode ver um vulto, às vezes não entender aquilo, né? Como eu falei, às vezes vai pesar o ambiente. Você fala, mas o que está acontecendo? Realmente é um discernimento do Espírito que você está sentindo no corpo, né? E pode ser através dos sentidos mesmo, né? Ouvir alguma coisa, às vezes você não vai ver nada, mas vai ouvir, às vezes você vai ver, às vezes você vai ter impressões, tem coisas que às vezes vai vir uma sensação na sua mente de alguma coisa que está acontecendo à sua volta. Esse discernimento, essa impressão,
Como você falou, às vezes a gente vê alguma coisa. Então, o discernimento de espírito, ele trabalha junto com outros dons. Porque ele, nesse caso, seria visão, né? Só antes de passar para você responder, você que está em casa, o Alex tirou um tempo para conversar com a gente agora, vai estar respondendo perguntas, então pode lançar sua pergunta no chat que a gente vai interagindo, tá? Voltando à pergunta. O dom de o espírito, ele atua com outro. Um dos exemplos que você apresentou agora, a visão. Então, além disso, ele atua com algum outro dom? Ele é uma espécie de chamado para a gente entrar e ser movido em outro dom que o Senhor vai nos usar para fazer alguma coisa? É que, na verdade, a visão é uma estratégia, né, uma percepção desse discernimento do espírito, né? Pode ser que, como eu falei, através de um sonho, através de ouvir algo, uma sensação, um arrepio, uma presença, e você pode realmente entender que é um discernimento de espírito. O discernimento de espírito é que é você entender a influência daquele lugar, né? Aquilo que está influenciando, se é algo bom, ruim, uma energia, como você queira chamar, mas que vai estar influenciando aquele lugar. Tem um pessoal na live que perguntou se tem como a gente trazer um resumo, um entendimento sobre o que o pastor está falando agora, que é sobre discernimento de espírito em si, a prática, como identificar, como vivenciar e como dar mais liberdade para o Espírito Santo agir nas nossas vidas dessa forma. Então, aqui algumas coisas a gente não pode falar, né? Mas assim, vamos resumir. É que não é só ver influências, né? Anjos, né? Ou tem gente que, como que a gente pode falar? Anjos caídos, né? Existem os anjos, tem os anjos caídos. E tem as duas influências, tanto de Deus como do outro lado. Da mesma forma, a influência, o discernimento de espírito, ele também traz o quê? Uma influência sobre a vida da pessoa. Um exemplo, quem tem discernimento de espírito, né, eu tenho discernimento de espírito, aparece como? Às vezes uma mentira, a pessoa com uma língua muito grande. Então, são essas impressões que muitas vezes vão trazer para a pessoa esse discernimento, entender o que está acontecendo. Não, muito obrigado, glória a Deus pela sua vida, por tirar esse tempo para falar com a gente aqui. Você que está na live, a gente vai continuar agora, a parte sensível e delicada do que o pastor estava ministrando acabou. Continue comover, continue recebendo do Senhor aí na sua casa, se possível venha para o templo receber com a gente e a gente volta mais tarde com mais interações, tirando mais dúvidas, pode lançar no chat. Até daqui a pouco. Isso, faz aquilo, faz não sei o quê, e chorou, meu irmão, chorou. Meia-noite, 1h, 2h, eu falei, Senhor amado, cara, está acontecendo? Na hora eu falei, cara, é espiritual, vamos orar. Começamos a orar, pega óleo e tal, pastor, você crê em óleo? Eu creio em tudo, meu querido, tudo que Deus faz, a gente faz, é coisa maravilhosa, bora. Pega óleo, unge quarto, isso, aquilo, criança, põe a mão na cabeça, pai, repreendemos, tal, isso, que aí orava, e chorava, eu falei, meu Deus do céu, gente, 3h, 4h, a criança não parava de chorar. De repente, era por volta de umas 4, 5h. Eu lembrei, falei, nossa, cara, espírito humano. Falei, cara, vou orar sobre isso. Diferente de demônio, que você manda para aquele lugar, tem que mandar como Jesus falou, né? Bate em retirada, vá para abismo, ou para onde Jesus quis ordenar a oração que nós fazemos. É uma pessoa, então não é um demônio. Então como é que você ora? Senhor, envia teus anjos até esse lugar. E a pessoa que está aqui, leva de volta agora para o corpo dela em nome de Jesus. Leva de volta. Tira daqui. Em nome de Jesus. E eu dou um recadinho. Se converte. Porque a pessoa sabe. Falei, se converte, que esse caminho não é o certo. E orei. A hora que nós acabamos de orar, o Davi parou de chorar. Falei, legal. A Bianca, que estava do lado da cama, dormindo de boa, ela começou a fazer assim, ó. Não, como se alguém estivesse tocando nela. Parceiro do céu. Aquela hora, eu falei, Senhor, tudo que tiver de anjo na glória, manda para esse lugar aqui. Em nome de Jesus. Pum. Aí ela parou e acalmou e tirou a mão. Pergunta. Aquele dia, se eu tivesse percebido o que estava por trás, eu já estaria 5 horas dormindo. Deu para entender? Porque ele começou a chorar meia-noite. Se o discernimento de espírito tivesse percebido o que estava por trás influenciando, você ora específico. Sabe por quê? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, meu querido. Só que a gente não viu. Diferente de outro dia. Outro dia ainda não tinha o Davi, era só a Bianca. Chegamos do culto, estamos lá em casa, aquele apartamentinho da Rockefeller que eu falo para vocês aqui, perto do centro. Fechou, bacana, de boa. Deitei, cheguei, e quando chega do culto, às vezes o espírito está bem agitado, difícil de dormir.
complicado. Quem tem isso aí? Deixa eu ver. Quando o culto daquele você fala, meu Deus, ô glória. Você fala, cara, não consegue dormir. Senhor amado, estamos lá, de boa. De repente já virei, dormi, estou virado aqui olhando para a janela. Daqui a pouco a Bianca começou a chorar. A Bianca começou a chorar. A Karen, amor. E eu, como bom marido, fingi. Ela, amor, a Bia está chorando. Eu, Ela, amor, sei que está acordado, meu. Ela, vai, meu. Eu falei, tá bom, meu. Aí eu virei. A hora que eu virei, falei, cara, é engraçado. Se a Karen está deitada aqui, quem está em pé do lado da minha cama? Parceiro do céu. Eu vou falar para as duas gerações para a gente poder entender como que é. Eu não sei se é sempre assim, mas o que eu vi aquele dia foi isso. Eu vi a silhueta da pessoa. Você lembra do filme Predador? Quem lembra do filme Predador? Schwarzenegger, isso, testosterona, macho, brabo, sovaco peludo, aleluia, brabo, testosterona pulando, brabo, cara com bafo, com tudo, chulé, macho, não é com base na unha, sangue de Jesus tem poder, aleluia. Quando que está marcado a cera para eu poder ir lá fazer o negócio lá? Porque os caras, né, quando está marcado lá, eu cuido também, tem que cuidar, é brincadeira, mas é macho. Você lembra quando o predador ficava meio camuflado? Quem lembra? É tipo aquilo que eu vi. Para a geração mais hoje atualizada, sabe aquela X-Men de diamante? Só que como se fosse tipo contorno. Você consegue ver, você vê a pessoa, mas você não vê. Eu olhei para Karen, falei, Karen, levanta. Tem alguém aqui dentro, é espírito humano, parceiro do céu. Na minha filha não! Mano, essa mulher levantou, leoa. Eu falei, vai que é teu, mano, vai que é teu, vai que é teu, vai que é teu, nem... E até eu tô com medo agora. Meu irmão do céu levantou uma leoa, braba, violenta. Quanto tempo que durou o fight? Nem 3 minutos. Por quê? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. E aí vem aquela coisa. Tem ponto de conexão para entrar, para fazer. Depois a gente foi descobrir o que aconteceu. Naquela época, meu irmão, até gato preto entrou em casa, que não era nosso, deu treta, gato... Meu irmão, pensa num nível de batalha que foi aquela vez. Guerra. Então o discernimento espírito faz você perceber o que está por trás. Faz você perceber o que está acontecendo. Por exemplo, tem pessoas que têm visão aberta. Tem pessoas que conseguem ver o mundo espiritual assim como está vendo você, eu, estão vendo aqui. Tem gente que vê demônio 24 horas. Tem gente que vê anjo. Tem gente que já tiveram várias experiências. Alguém já teve uma experiência dessa? Então, discernimento espírito, quando você vai ver na Bíblia, é tudo quando as pessoas normais, naturais, humanas estão vendo a glória, o mundo espiritual. Isaías 6 fala disso, olha os textos que coloquei. Êxodo, quando Moisés viu as costas do Senhor. Isaías 6. Aí você vai ver em Atos também, quando fala de Estevão vendo o Senhor. Você vê Pedro naquele lençol. Tudo isso daí é mundo espiritual. Isso aí é o discernimento espírito. Você consegue perceber. Tem pessoas, por exemplo, que sentem cheiro. Eu já vi histórias de pastores que sentem o cheiro, cara. Zezinho, pombinha que gira, mulambinha. O cheiro que o cara dá, o cara sabe que tipo de bicho está ali. Que tipo de coisa que é. Pelo cheiro, cara. Pelo cheiro, já vi isso. Eu ia brincar agora, mas não vou não. Dá um cheirinho do teu lado. Glória, aleluia, bênção. Então aqui, queridos, faz a gente entender o que está por trás. Então isso faz a gente entender algo forte na minha e na sua vida. Eu lembro de uma vez, por exemplo, nós estávamos aqui no culto, aí estávamos orando e tal, de repente o rapaz começou a tossir. Cara, tossir, mas tossir muito, muito. Na hora eu falei, cara, tá estranho. E eu tive um incômodo, mas não era muito claro, mas na hora veio, cara, isso aqui é bicho. Peguei ele, puxei ele aqui assim, ó. E a hora que eu estava indo para lá, eu só olhei para a Karen e fiz assim, ó. A Karen fez assim, ó. Já pegou o olhinho. Já vamos, a hora que entrou aqui nesse corredor aqui, a hora que nós colocamos a mão, pum, mano. Uau, parceiro, nenhum dançarino de axé faz aquilo com o corpo daquela pessoa.
Mano do céu. Que isso? Cara, o som parecia de um gárgula. Mano, era assustador. Alto, o corpo muda. Você percebe. Vou contar uns mais recentes. Você vê como a gente consegue perceber como Deus faz. Estávamos lá em Foz agora, nos últimos cultos. O rapaz estava lá na igreja, ele veio falar comigo. Ô, pastor, tá louco? Estou indignado com a minha família, com todo mundo, com isso, com aquilo e tal, não sei o quê, papá. E mordido, indignado. Falei, entendo. Estou até a ponto de matar. Falei, calma, querido, não faz isso não, pelo amor de Deus, vai ser preso. E Deus não se agrada disso, matar os outros, tá louco, tá? Olha o nível de ira, de raiva. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Parceiro, aqui nós colocamos a mão, o cara... Já olhei, a Karen estava aconselhando atrás de mim, ela está sempre junto nos rolês, só olhei para ela. Ela já levantou, veio junto, eu falei, vai atropelar de novo? Tipo, né? Mó fominha, né? Tipo, já quer, tipo, fominha. Deixa para nós um pouquinho. Veio, irmão, o cara mudou o rosto. O semblante dele olhou. Eu posso dizer para você que literalmente o bicho me encarou. O olho da pessoa muda. Ela fica vidrado, morto assim, ó. De um jeito que você fala, cara, o que é isso? Que cena é essa? Dá aquela encarada forte. Aí você vai em nome de Jesus, você ora, você quebra. O Senhor Jesus vai e liberta. Sabe por quê? Muitos hoje em dia têm medo. Mas por que você está com medo? Se você faz parte daquele que já está à destra de Deus e já venceu. Se você faz parte daquele que é poderoso e grandioso, aleluia! Queridos, já vi muitas coisas acontecendo. Então nós vimos isso. Recentemente foi um aqui, estava aqui, a irmã, a gente foi orar com ela, ela caiu aqui agora, alguns cultos atrás, caiu aqui com algo no corpo dela. Os atalaias ficaram até olhando aqui, a irmã ficou com um zoião desse tamanho. Pastor do céu, fazia tempo que eu não via isso. Aí o outro falou assim, depois que os caras, os irmãos, né? Os irmãos são muito ligeiros, rádio peãozão que a gente brinca, né? Os bastidores. O cara, o pastor estava mal calmo, né? Aí o outro, se ele tivesse desesperado, eu ia estar desesperado. Pastor, por que você fica calmo? Queridos, quem não deve, não teme. E você tem que lembrar, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Quem nunca expulsou um demônio aqui? Deixa eu ver. Vamos orar para Deus mandar uns para vocês aí. Brincadeira, internet, brincadeira, pegadinha do malandro. Ele não falou isso, não. Pastor do Bola de Neve manda demônio para a galera poder expulsar. Manchete. Continuam bem na fita, aleluia. Senhor nos ajude. Queridos, isso é para você entender que quando acontecem essas questões, a gente não pode permitir o medo governar a gente. Nossa, lembrei de um. Posso contar esse? Pode. Aí nós já vamos orar aqui para poder finalizar. Foi naquela sala lá em cima. Estava aqui, meu irmão que joga bola fora do país, veio para cá e tal, e eu estava passando aqui na rua de trás, e o portão estava aberto. Eu falei, pô, esqueceram o portão aberto, não acredito. Fui, dei a volta. A hora que eu fui fechar o portão, um cara apareceu. E ele falou assim, ó, difícil encontrar vocês, hein? Falei, sério? Ele falou, preciso falar com um pastor. Falei, sou eu. Entra aí. Aí entramos aqui por trás. Ele não entrou pela portaria. Ele entrou por trás comigo aqui. Entrei na sala, subimos, tal. Falei, meu irmão, fica na sala daqui, eu vou ver o que o irmão quer que eu atendo ele aqui. E ele começou a falar comigo. Ele falou, pastor, é o seguinte, sou envolvido com uns negócios diferentes. Minha mãe é a sacerdotisa de não sei de quem. Vamos levantar um manto preto em Curitiba. É sacrifício disso, é demônio daquilo, é não sei do que. Eu falei, cara, vocês são bravos mesmo, hein, mano? E tal, e falando, e tal, não sei o que. Vai, falou. Só que eu não quero mais isso, pastor. Eu quero sair fora desse mundo, desse negócio e tal. E você vai me ajudar. E ele foi bem enfático, você. Falei, sério? Falei, vamos aí. Trocar ideia. Aí, eu lembro que estava na sala, eu falei para ele, faz uma oração comigo então. Aí ele catou, fez a oração, recebendo Jesus como Senhor da vida dele, só que foi muito superficial. Falei, tá estranho. Aí a hora que eu pus a mão nele assim, ó, na mão dele assim, ele estava na mesa, a hora que eu pus a mão,
Falei assim, Espírito Santo. Mano, o cara quase dobrou de tamanho. Eu falei, cara, é grande. Falei, em nome de Jesus. Aí, só que ele não conseguia levantar a cabeça. Não conseguia olhar, me olhar. Ele ficava com a cabeça abaixada. Cara, eu comecei a orar. Aí o mais doido, o cara exalava medo. Como assim, pastor? Eu comecei a sentir um medo vindo dele, querendo me tomar. Meu corpo começou a arrepiar na hora. Falei, nossa, que doido, cara. Tô tendo um arrepio, tô sentindo medo, mas eu não tô com medo. Estão conseguindo me entender? Na hora ele falou, você tá com medo. Eu falei, mano, o que é isso? Eu lembro aquele dia que eu bati na parede e falei para o meu irmão, chama alguém que o bicho é grande. Aí eu estava orando tudo. Aí acho que foi a Rose, se eu não me engano. A Rose, bem, hein? Você lembra desse dia, né, Rose? Ei, glória, só nós no fight, né, Rose? A Rose entrou na sala e ela deu um comando certo que eu não estava conseguindo dar, que eu nem liguei. A Rose catou e deu um comando. Espírito infiltrado, alguma coisa assim, agora bate, pum, o cara desmontou, plof. Falei, uau. Aquele dia você vê que o inimigo ele quer trabalhar de uma maneira que a gente começa a sentir medo. Porque quando você está com medo, você faz o quê? Recua, não dá, não tem como, não tem. Mas aquele dia eu percebi, algo estava acontecendo ali. Mas que em nome do Senhor Jesus, se levante uma geração consagrada ao Senhor, uma geração em santidade, uma geração que não brinca com esse assunto, mas uma geração que seja sensível à voz e à palavra desse Deus maravilhoso. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Segura um pouquinho. Pode segurar. Queria fazer algo com vocês aqui que vai ser muito legal. Tem bastante gente. Espero que não dê confusão em nome de Jesus, aleluia. Textos bíblicos vocês viram que eu deixei aqui para vocês poderem entender sobre o que é a questão do discernimento de espírito. Mas queridos, eu queria ajudar vocês a fazerem algo que talvez pode quebrar algumas barreiras, talvez quebrar algumas coisas, quebrar algumas questões que muitas vezes a gente acaba sendo travado, limitado. Por exemplo, como que você aprende a andar de bicicleta? Subindo na bicicleta. Como que você aprende a nadar? Se alguém tiver um tio bom jogando na piscina, vai lá, se vira, vai. Joga aí, sai nadando. Como que a gente aprende muitas vezes a ter que fluir no dom? Nos dons. É tendo que quebrar a barreira. Talvez o medo, talvez a incredulidade, talvez algumas questões que a gente fala, puxa cara, não sei como que é. Então aqui eu queria fazer algo com vocês, que normalmente sempre eu faço em igreja um pouco menor, fica mais fácil a logística. Mas como nós estamos numa galera um pouco maior, talvez a logística vai ficar um pouco mais desafiadora, mas eu acho que vai dar certo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos orar por alguém que está na nossa frente, que a gente não vai saber quem é. Pastor, não quero participar. Não tem nenhum problema, mas se eu fosse você, eu dava esse passo. Mas você não é obrigado. Não vai colocar a mão na cabeça de ninguém. Não vai encostar em ninguém. Você só vai orar na hora que eu falar, pode orar. E aí isso vai acontecer. Pastor, por que você faz isso? Vocês vão se surpreender o que pode acontecer aqui hoje. Vocês vão se surpreender como Deus quer usar a sua vida de uma forma poderosa e maravilhosa. Então quem não quiser participar, na hora que eu fizer a dinâmica, já vamos dar o break, se quiser ir na cantina, ficar de boa, só não faz barulho, tá bom? Mas aí quem for participar, nós vamos fazer algo aqui. Tudo bem? Alguém que não queira participar, a hora que eu falar, se você quiser de repente ir no banheiro, fazer alguma coisa, fique à vontade. Fechado? Mas aí se a galera que for participar vai ser muito legal. Pode ser, queridos? Sim ou não? Sim? Fechado? Então nós